O nosso querido Deus Jeová, no livro dos Salmos, número 65, versículo 2, ele é descrito como o ouvinte de oração. Mas é claro que isso não significa que ele ouve todo tipo de oração. Claramente que não. As nossas orações precisam basicamente ter dois ingredientes para serem ouvidas por Deus. Talvez você se pergunte que ingredientes são esses? A humildade e a sinceridade. E houve um rei lá no passado, nos tempos bíblicos, que em certa ocasião ele havia feito uma oração pública com esses dois ingredientes. Então, nesse discurso, nós vamos ver de que rei se trata e o que nós podemos também aprender da oração pública que ele havia feito. Bem, queridos irmãos, esse rei pelo qual nós nos referimos é o rei Salomão, filho do rei Davi. Houve uma ocasião lá no passado em que, depois da construção daquele templo magnífico, que nós conhecemos como Templo de Salomão, um templo extremamente incomparável, basicamente era o maior templo já construído naquela época, Salomão decidiu fazer uma oração de agradecimento a Jeová. E enquanto ele orava, conforme mostra o capítulo número 8 de 1 Reis, ele exatamente colocou esses dois tipos de ingredientes: a humildade e a sinceridade. Então, nós vamos ler alguns versículos no capítulo número 8 para vermos como é que Salomão deixou claro essas duas qualidades na sua própria oração. Então, eu convido a todos, por favor, que acompanhem a leitura desses versículos. Primeiro, nós vamos ler os versículos 22 ao 24 e depois vamos ler também o versículo número 27. 1 Reis, capítulo número 8, versículos 22 ao 24 e depois nós também vamos ler o versículo número 27. Deixando claro que estamos a tentar ver como é que o rei Salomão demonstrou tanto humildade como sinceridade na sua oração. E eu peço também aos irmãos que, à medida que formos lendo esse texto, podem, para ter um quadro mental assim mais vivo, olhar na imagem do nosso manual de atividade, onde aparece Salomão em frente ao povo, em frente ao altar, para fazer aquela oração de agradecimento. Então, livro dos 1 Reis, capítulo número 8, versículos número 22 ao 24 e depois o versículo número 27. Então Salomão ficou de pé diante do altar de Jeová, perante toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Jeová, Deus de Israel, não há Deus igual a ti, nos céus, nem em cima, nem na terra embaixo. Tu guardas o pacto e demonstras amor leal aos teus servos que andam diante de ti de todo o coração. Tu cumpriste a promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai. Fizeste a promessa com a tua própria boca e hoje cumpriste-a com a tua própria mão. O versículo 27 diz o seguinte: Mas será que Deus realmente morará na terra? Os céus, sim, o céu dos céus não te podem conter. Quanto menos então esta casa que construí. Essas palavras que acabamos de ler, queridos irmãos, são apenas parte da oração que o rei Salomão havia feito. E conforme nós percebemos, vimos aí vários sinais de sinceridade e humildade. Por exemplo, quando no versículo número 23 o rei Salomão disse que não havia Deus igual a ele, o que é que os irmãos acham? Será que Salomão estava a tentar bajular ao seu próprio Deus? Será que ele estava a tentar exagerar? Com certeza que não. Salomão estava a ser apenas sincero. Não existe um Deus igual ao nosso Deus Jeová. E Salomão percebeu claramente isso.
Jeová é um Deus incomparável. Ele é o Altíssimo sobre toda a terra. E Salomão sabia muito bem disso. Ele sabia que nenhum Deus se compara ao próprio Deus Jeová. E por outro lado, uma outra vertente que mostra a sinceridade de Salomão foi na parte final do versículo número 24. Salomão disse que as promessas que Jeová havia feito, ele cumpriu com a sua própria mão. De que promessa Salomão estava a se referir? Entre elas, era mesmo a promessa da construção de um templo. Jeová Deus havia dito ao pai de Salomão, o rei Davi, que o seu filho poderia construir um templo para a adoração. E quando Salomão viu que isso realmente aconteceu com ele próprio, então Salomão não conseguiu conter as palavras. Na sua própria oração, ele disse: está aqui a prova. Jeová cumpriu as suas palavras. Então, com certeza que isso foi realmente uma prova da sinceridade de Salomão. Mas também no versículo número 27, é aí onde nós vimos a verdadeira humildade de Salomão. A parte B do versículo número 27, Salomão disse que se os céus não conseguem conter Jeová, quanto mais essa casa, ou seja, o templo que ele havia construído. Então Salomão estava a querer dizer basicamente que aquele templo que ele havia construído, por mais que custasse tanto dinheiro, por mais que envolvessem muitas pessoas naquele trabalho, ainda assim não era suficiente para conseguir receber toda a glória que Jeová tem. Salomão foi humilde ao orar. Ele não chamou a atenção para si mesmo, mas chamou a atenção à grandeza que o nosso Deus Jeová tem. Ele deixou claro que aquele templo, apesar de ser tão caro, não valia nada em comparação ao próprio Deus Jeová. Era apenas uma casa humilde, por mais de que aos olhos humanos era um templo magnífico. Salomão disse: olha, Jeová, esse templo nem consegue chegar perto, nem consegue te conter. Então, a humildade e a sinceridade de Salomão nessa oração foi realmente muito positiva. Primeiro, porque mostrou que tipo de pessoa ele era. E segundo, deixou um excelente exemplo tanto para os israelitas que estavam presentes naquela ocasião, como para nós próprios nos dias de hoje. Então, quais são as lições que nós podemos tirar dessa bela oração do rei Salomão? Se você tiver a orar em público ou em particular, mostre uma atitude humilde e sincera. Fale a Jeová de coração. Não fale simplesmente palavras decoradas. Não fale simplesmente as mesmas coisas nas tuas orações. Ao orar a Jeová, mostre verdadeiro respeito, verdadeira sinceridade. Fale o que pensa, fale o que sente, mas com muito respeito e profunda humildade. Jeová é grande, Jeová é incomparável. E dentre todas as coisas que Ele faz, a bondade que Ele demonstra por nós, os cuidados que Jeová dá a cada um de nós pessoalmente, deixam claro que ao orarmos, nós devemos fazer isso com todo respeito, com toda humildade e com toda a sinceridade. Ao orar a Jeová, nós podemos nos lembrar como falamos com alguém que respeitamos bastante. Jeová merece isso. Mas também nas nossas orações nós não queremos falar apenas de nós próprios. Nós queremos imitar o rei Salomão. Ele falou sobre Jeová na sua oração. Então nós queremos falar sobre o reino de Deus, sobre a santificação do seu nome e também sobre a vinda do seu propósito. Então queremos continuar a ser sinceros, porque sabemos que Jeová está pronto a nos ouvir se colocarmos os 12 ingredientes nas nossas orações: a humildade e a sinceridade.